detalhe interessante também sobre tudo isso aqui é o seguinte, que nós vamos falar no programa, sempre trazendo nossos consultores. Você sabe que os nossos consultores são pessoas compromissadas que vêm no programa e apresentam aqui na sua área a solução que talvez você esteja precisando. Hoje temos um convidado, dá uma palhinha aqui, nós estamos com o Moura, Carlos Moura. E Carlos, obrigado por você ter vindo no programa hoje para dar um auxílio para os nossos telespectadores. Obrigado também, Fernando. É um prazer estar aqui na Novo Tempo, no programa Mais Sucesso. E a ideia é contribuir hoje com seus telespectadores com dicas sobre estratégia, sobre todo essa problemática que o empresário busca hoje, né? Ampliar seu negócio através de inteligência. Então, obrigado para o Carlos. O Carlos vai estar conosco no segundo bloco, não perca, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de estratégias e estratégias para você alavancar os seus negócios de uma maneira diferente. O Carlos trouxe, né, um objeto aqui que eu vou começar depois do segundo bloco mostrando para você. Então não perca, nós voltamos em instantes com mais sucesso. E estamos de volta com mais sucesso. Hoje falando sobre estratégias, nós estamos aqui com o Carlos Moura, que é um consultor especializado nessa área para poder te ajudar aí como você vai montar a estratégia da sua empresa, né? E você trouxe aqui um objeto muito interessante. E eu conheci o Carlos no workshop que nós fizemos aqui em Capão Redondo, conversamos um pouquinho lá e ele falou sobre algo interessante. Carlos, o que é esse material aqui? Primeiro de tudo, Carlos, quem é você, Carlos? Eu sou um trader do comércio internacional, trabalho há 30 anos no mercado têxtil e o meu foco é sempre a exportação, a importação de produtos diferenciados, sempre fazendo isso de uma forma estratégica para atender a necessidade do cliente. Essa é a minha experiência número 1, né? E também é consultor, hoje atende o mercado, você tem a empresa que você faz a consultoria, uma empresa sua, né? E nós conversamos com o Carlos também por causa disso, falamos, você tem uma maneira diferente de apresentar essa consultoria, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso e aqui está o objeto que eu falei para voltar aqui. Você explica um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar porque esse aqui é um taco de golfe, é o taco número 1, chamado de driver. E é algo muito interessante essa questão do driver, porque muitas empresas comentam, nosso driver estratégico é a qualidade, o nosso driver de serviços é atender bem o cliente. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é o driver. E esse é o driver, é esse cara aqui. É o taco que projeta a bola de golfe mais longe. Para você ter uma ideia, Fernando, esse taco é capaz de projetar a bola a 300 metros ou um pouco mais de distância, o que é algo fantástico. E o interessante é que ele não é pesado. Eu acho que é o maior peso, todo mundo acha que isso aqui é algo, até os câmeras, antes de começar, que achavam que tinha 10 quilos esse taco, mas é extremamente leve. E é isso que inspira o desenvolvimento da metodologia. São todas essas razões que faz essa magia do golfe, né? E esse é o desenho da metodologia. Agora, eu estava conversando com o cara, nós estávamos jantando com vários empresários, paramos, sentamos lá, e quando ele falou essa questão, assim, não, a gente bate papo com os empresários, e aí joga uma partida, porque aí ele joga a partida de golfe mesmo, tá? Joga a partida de golfe e ali vão traçando estratégias, vão conversando, traçando estratégias para a empresa, né? Então, dá a impressão seguinte, o pessoal sai para se divertir e acaba trabalhando, né? Exatamente. Mas como que surgiu essa ideologia, essa ideia de unir um jogo, o que você chamou porque existe alguma coisa no jogo que você viu, que você consegue projetar isso para o mundo dos negócios como estratégia, né? Sem dúvida. Qual que é o paralelo disso tudo aí? É exatamente isso. Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu fiz um curso de inglês nos Estados Unidos. E um colega me chamou um dia para, no fim de semana, ter essa experiência. Eu, como todo bom brasileiro, disse, não, isso é muito chato. e tinha esse paradigma. Mas acabei aceitando o convite. E quando tive o primeiro contato, justamente no treinamento, em uma área do golfe que chama putting green, é onde você finaliza as jogadas, ali eu me apaixonei no começo da década de 90. E qual que é o link com os negócios? O golfista, ele não faz nada que não tenha um planejamento anterior. Inclusive eu trouxe
para exemplificar isso, por exemplo, o scorecard, onde ele marca a pontuação, cada percurso. No golfe nós temos 18 percursos, né? 18 buracos, e como você pode ver, cada percurso tem um desenho, tem um trajeto com distâncias variadas. Então, o primeiro princípio que é totalmente correlato aos negócios é o planejamento. Se o golfista não estudar, ele não entra em campo. Ele não vai entrar em campo para perder, porque certamente ele planejar. Então, esse é o primeiro princípio. Um empresário, para ter sucesso, um empreendedor, ele precisa planejar antecipadamente cada etapa do seu trabalho. E aí me diz o seguinte, você também falou que assim, a partir disso, aonde mais se estende? O planejamento ele é bem global, né? Ele pega várias partes, mas a estratégia, você trabalha muito com estratégia, a empresa se trabalha com estratégia. Em quais áreas você pode aplicar isso? Exatamente, são muitas áreas, algumas são mais fáceis de você aplicar pela característica. Vamos dar um exemplo, vendas. O vendedor, ele é o que eu chamo de golfista empresarial. Por quê? Ele tem que atingir metas através de recursos que ele tem. Então, por exemplo, um sistema de vendas é um recurso que ele tem, um notebook que ele tem. Eu vejo aqui seu smartphone muito moderno. Por exemplo, esse é um recurso que você usa para desempenhar o seu trabalho. O golfe, ele tem essa mesma configuração. Então, a gente pode aplicar isso muito claramente em vendas, porque no golfe você tem metas, você tem a bandeira, o flag, muito claro onde ele quer chegar. E no nosso trabalho deveríamos fazer a mesma coisa, ter metas muito claras para que a gente possa estruturar todo a nossa organização para atingir essa meta. Então, o golfista, por exemplo, para fazer a metáfora, ele vê uma bandeira que está a 300 metros. Ele sabe exatamente que taco que ele vai usar. Nos nossos negócios, deveríamos, da mesma forma, estruturar os nossos recursos para atingir as metas. Então, na nossa metodologia, o primeiro passo é estabelecer muito claramente quais são nossas metas, onde elas estão e quais os recursos que nós precisamos ter para atingir esse objetivo. Não vale só a vontade de atingir o objetivo. Nós precisamos ter esse planejamento antecipado. Agora, como que fica esse contato? Porque você tem a consultoria, que é a Athena Consulting, e aí você tem o golfe aqui. Eu vi a questão do golfe também, que você trabalha muito com essa linguagem do golfe, né? Sim. Agora, quando você trata com algum empresário, ou perguntar, você vai tratar desse assunto, você falou que você joga realmente com alguns. Alguns que top vão lá, jogam. Eu sempre motivo tanto os empresários quanto os amigos, isso já de muito tempo, inclusive a metodologia Go for Business nasceu de forma muito natural desse incentivo que eu faço aos amigos e aos empresários que trabalham conosco a praticar o golfe. Por quê? Estudar estratégia, desenvolver estratégia é algo muito abstrato, muito difícil. E eu descobri que a melhor forma para você ensinar o empreendedor e desenvolver estratégia é através de um jogo. Isso não é novo. Você tem os americanos que já usam isso há muitos anos através de jogos de tabuleiro, como por exemplo o xadrez. Hoje aqui no Brasil, já muitas escolas usam a teoria dos jogos que foi desenvolvido nos Estados Unidos para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Porém, eu posso garantir para você, Fernando, que o golfe é o melhor esporte ou o melhor jogo para você desenvolver todas essas habilidades. Porque ele tem algumas características a mais do que um jogo de tabuleiro, que faz com que o empresário ele desenvolva essa inteligência estratégica. Então, eu sempre que posso, incentivo, começando a praticar o golfe no putting green, para ele ir se ambientando, e a taxa de fidelização, ou de adesão ao esporte, e essa nossa metodologia, é de praticamente 100%. Agora, todos nós que trabalhamos com consultoria, nós gostamos de ver os resultados, né? Claro.
Você falou que você trabalha focado, por exemplo, na estratégia, né? A estratégia abre várias frentes para você trabalhar. Claro. Você, com a Athena é consultoria, treinamento, você também dá treinamento lá com pessoas. Como é que funciona essa questão de chegar na empresa, você utiliza essa linguagem, claro. Tá? Mas como é uma aula prática sua lá dentro da empresa? Vou te falar exatamente. Hoje, como te falei, no caso aqui da Athena Trading, nós trabalhamos com um mercado extremamente competitivo, que é o mercado têxtil. Nós temos hoje o player mais difícil do planeta, que é a China. Sim. Então, como que você vence uma concorrência, no caso aí é um jogo empresarial, como que você vence um jogo com o chinês? Então, você não pode pensar, talvez o seu telespectador pensou, baixando o preço. Não. Você tem que ter uma estratégia e ela muda de segmento para segmento, de empresa para empresa, de acordo com aquela realidade. Então é muito parecido, por exemplo, com o golfe, porque aí estamos falando de campo de trabalho. Então a primeira parte que nós fazemos na Athena, quando, por exemplo, nós vamos fazer uma exportação para um determinado mercado, é estudar esse mercado, que é exatamente o que o golfista faz e nós devemos fazer. Criando inteligência comercial, esse é o primeiro passo. Uhum. Agora, por que o driver, esse equipamento, ele é tão inspirador? Porque o golfista sabe que para ele projetar a bola longe, ele tem que usar esse equipamento. No golfe nós temos 14 tacos. 14 tacos. São alavancas, a gente fala muito de alavancar. Uhum. E isso aqui nada mais é do que uma alavanca que projeta a bola longe. É uma alavanca que tem uma angulação, enfim. Então, a primeira coisa que o golfista sabe é que esse taco vai levar ele mais longe, vai levar a bola. E na nossa metodologia, a bola é o nosso produto, é o nosso objeto. É isso que nós queremos levar lá na frente. Então, eu comparei o driver à inovação. Por quê? Porque a inovação é o que leva as empresas mais longe no mercado. Então, a primeira consultoria que nós fazemos dentro da metodologia Go for Business é pensar no driver que a empresa tem que usar. E nós orientamos que seja o driver da inovação. O driver que a ferramenta correta que ele vai usar para fazer com que o seu planejamento tenha êxito. Mas como fazer isso? Uhum. Então, o driver vira um acróstico. Como que funciona isso? Então, não, então pera um pouquinho só. Então vamos deixar para você explicar, para a gente ir esmiuçando. Está falando o que precisa fazer. Agora, como funciona e como fazer, no próximo bloco vamos falar sobre isso. Okay. Então, o Carlos já volta já, porque essa figura que a gente está usando, talvez você esteja pensando, tá bom, eu nunca vou jogar golfe na vida. Aí você vai explicar como é que a gente faz isso, como é que nós podemos usar a figura também, o pequeno empresário e tudo mais. Claro. Tá? E eu vou convidar você a continuar no programa, assista aqui, porque nós vamos conversar com o Carlos, falando sobre estratégias, e essas estratégias são várias, não é só de vendas, tem outra estratégia também, que a empresa dele pode te auxiliar também. E já falei que ele vai estar conosco no Mais Sucesso mais vezes aqui, usando isso tudo material aqui, ok? Vamos sair para um rápido intervalo e já voltamos com mais sucessos. E estamos de volta hoje, transmitido aqui do Mais Sucesso, uma partida de golfe. Você entrou agora na sala, não está sabendo o que estamos falando, né? É que nós estamos com um convidado, que é o Carlos Moura, que aplica toda essa metodologia do jogo de golfe, que é diferente. Eu já fiz essa aplicação na parte de xadrez. Você já veio com o golfe, né? Exatamente. Então nós estamos aqui com o Carlos Moura, que está falando sobre como você utiliza toda essa ideologia do golfe na área empresarial. E já estava falando sobre a questão do planejamento, da arquitetura, de como fazer, agora é o como. Então, Carlos, agora vamos esmiuçar um pouquinho. Como o telespectador, o nosso telespectador que é empresário, está olhando ali e fala assim, poxa, mas eu nunca joguei golfe, como é que eu vou fazer esse link com a minha empresa? O que ele tem que fazer, quais são as comparações? Como é que você aplica, então, essa metodologia no processo da sua empresa? Funciona da seguinte maneira, nas nossas palestras, ela não é só uma aula expositiva. O princípio da nossa metodologia é a prática. Então, os participantes interagem de forma dinâmica, ou seja, elas jogam golfe na palestra,
para que elas entendam a mecânica do esporte e aí possam aplicar no seu negócio. Eu vou mostrar para você, por exemplo, hoje, como inovar através do driver da inovação. Ou seja, como podemos aplicar a inovação dentro da nossa metodologia Go for Business. Como funciona isso? Então, o driver nós criamos uma estrutura da seguinte maneira. O que é o... Vamos criar um produto através do driver da inovação. Então, o D, ele indica para nós o produto, no caso, vamos desenhar um produto, o produto tem que ser o quê? Desejável. Tem que ser algo que as pessoas queiram. Então, essa é a primeira dica. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que o mercado precisa, que ele está necessitando isso. Primeira coisa. Então, vamos para o R do driver. O R, algo relevante. Porque se for algo relevante, que tenha impacto na sociedade, nas necessidades do dia a dia, aquilo lá vai ter um grande consumo. Depois, você vai para o I. O I tem que ser algo inovador. Algo que realmente seja como, por exemplo, um tablet do Steve Jobs, correto? Depois que a gente pensou em algo realmente novo, nós vamos pensar no V. Essa é uma das partes que eu gosto mais. Porque o driver, por exemplo, todos pensam, como que a bola vai tão longe através do driver? Duas coisas. O foco, porque a bola tem que pegar no centro, correto? Mas o V é velocidade. Nós não podemos ter a inovação e demorar para pôr ela no mercado, senão já mudou. Então, a gente precisa ter velocidade, correto? Certo. Depois, nós temos o E. O que é o E? Algo eficiente. A inovação tem que funcionar. Não pode ser algo que maravilhoso, mas que não cumpra o seu papel. E por último, o R, a empresa tem que ser realizável. A empresa tem que ter condições para fazer aquilo. E depois que nós pensamos, que formulamos essa estratégia, aí nós vamos para a segunda parte, que é implementar isso. Então eu vou convidar aqui o Carlos para participar do nosso grupo de consultores, né? Lá na nossa página tem, vai estar o seu nome, tá lá, e você tiver pergunta para ele, vai, tá bom, quero saber um pouquinho mais de como interagir, quero saber um pouquinho mais de como fazer estratégia, porque eu vejo que é uma falta que existe no mercado hoje, as pessoas vão no achismo e não fazem planejamento, começam as coisas assim. Com então, certeza. Você trabalha no pré, antes de você dar um passo, você pode aplicar isso aqui. Depois você fala um pouquinho no pós. Aí vamos falar, ele fica no quarto bloco, você fala um pouquinho do pós, tá bom, eu já estou aqui, como é que eu faço aqui para frente também? Perfeito. Tá bom? Carlos, eu vou chamar agora aqui, nós vamos ter um encontro, e eu já faço um convite para você também, eu falei do encontro da Federação em setembro. Logo em seguidinha, um mês depois, a Federação 12 a 15, lá em Foz do Iguaçu. Um mês depois, nós vamos ter um encontro de empresários, agora para uma feira de negócios. Exposição e feira de negócios, que vai ser no UNASP, está ali bem pertinho de vocês lá, que vai ser no UNASP, aqui em São Paulo. E vai ser um encontro muito interessante, porque nós vamos ter, como foi o Network Shop 2012 aqui no Vale do Paraíba, nós vamos ter o Network Shop 2013 em São Paulo, no UNASP. E estamos de volta com mais sucesso, encerrando a partida. São 18 buracos. Exatamente, exatamente. 14 tacos. 14 tacos, 18 percursos, 18 buracos. Aí vamos pegar a alegoria aqui, cada taco tem a sua finalidade, o porquê daquilo lá está lá. E agora dentro dessa alegoria que você utiliza para fazer os seus cursos e tudo mais, sua questão de estratégia, me fala o finalzinho da história. O final da história é o seguinte, nós precisamos de um processo para implementar tudo isso. O processo chama Golf, exatamente Golf. E o que significa isso? Então, quando nós inovamos através do driver da inovação, nós cumprimos a primeira etapa, o G, que é gerar, criar, gerar um plano. Nós planejamos, nós antecipamos o futuro, correto? E planejamos ir mais longe nesse campo, nesse mercado. Agora, a segunda parte, que é o O, é otimizar. Otimizar o quê? A execução. Porque, Fernando, muitas estratégias falham justamente aí, na execução. Então, a execução ela tem que ser ótima. Mas onde que eu faço uma execução perfeita? Tem uma parte do campo que é maravilhosa, muito bonita, que é o fairway. É onde aquela grama é mais
lisinha, mais reta. Então, é esse caminho que nós temos que buscar. Então, planejar as nossas empresas para pegar o melhor caminho, o caminho mais direto. Eu lembro de uma passagem bíblica em Provérbios, que creio que é Provérbios 4:23. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, olhar sempre em frente, correto? E jamais declinar nem para a esquerda nem para a direita. Esse é o fairway. E esse princípio bíblico está presente no golfe e também tem que estar no nosso planejamento, que é justamente onde nós otimizamos a execução. Depois disso, nós temos o L. O que nós precisamos fazer? Liderar. Então, liderar, gerir, saber interagir com toda a equipe. Então, nós orientamos os empresários, sobretudo empreendedores que precisam dessa visão, as técnicas de coaching, para que você tenha o melhor resultado. E para finalizar, é o F, é a finalização. E como que você finaliza? Através do feedback. Então, como você realimenta a sua empresa de forma que ela cresça e comece novos ciclos, passe para a próxima etapa. No golfe nós temos 18 etapas. A gente sugere, inclusive, para as empresas que o ano fiscal ele não seja mais de 12 meses, mas de 18 meses, dividido em 9 etapas. Nós transformamos a empresa num campeonato corporativo para que ela esteja atuando como se estivesse num campeonato. E essa finalização tem duas partes. Primeiro, a avaliação de tudo que aconteceu ao longo do caminho, correto? Uhum. E a celebração, comemorar, porque como no golfe o jogador ganha lá o seu 1 milhão ou 2 milhões de dólares e pega a sua taça, a empresa também quer ganhar isso. Então celebrar com a equipe, criar esse entusiasmo e assim a gente finaliza. E tem mais um outro versículo que eu lembro, eu gosto muito, que é Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo lá fala o seguinte, que você tem sempre que esquecer o que passou, né, e seguir adiante em busca do prêmio. Esse princípio, ele deve norteia o golfe e deve nortear as empresas, procurar olhar o prêmio que está à frente. Então, assim nós fechamos a metodologia do golfe. Esse que é o processo. E aí é o seguinte, eu vou chamar a matéria agora, você fica, para a gente encerrar o programa aqui, que é a última matéria do programa, é o seguinte, você sabe que nós saímos por aí olhando e vendo e também atendendo nossos telespectadores. Atendemos ao pedido que vocês fizeram, você que assiste o programa, você que acessa o nosso site, o maissucesso.com.br, você que agora pode interagir com o programa diretamente falando com o nosso pessoal através do Facebook, Facebook/Programa Mais Sucesso.